e veio, né, a cassação, deputado federal Deltan Dallagnol, mostrando um claro revanchismo, um contra-ataque por parte do sistema corrupto que se apoderou desse país e que a gente avisou, né? Eu lembro que ano passado, na verdade, quando soltaram o Lula, eu falei, pronto, soltaram o Lula e agora o próximo passo vai ser criminalizar aqueles que o colocaram na cadeia. Vão tentar fazer de tudo para acabar com a vida do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. E quando ambos foram eleitos, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, eu falei aqui no canal também, vocês estão de testemunha, eu disse que fariam de tudo para caçar ambos, tanto o Moro como o Deltan Dallagnol. E foram os dois que encabeçaram a força-tarefa da Operação Lava Jato, né? E o que é muito louco nessa história toda? Mesmo num país onde nós temos um criminoso na cadeira da presidência, ainda assim a história consegue ser extremamente louca pelo seguinte: qual foi o embasamento para a cassação do Deltan Dallagnol? Foi o seguinte: ele, enquanto era procurador do Ministério Público, existiram algumas denúncias no Conselho Nacional do Ministério Público contra ele. Lógico, denúncias essas feitas por aqueles vagabundos que foram presos na Operação Lava Jato, dizendo que o Deltan Dallagnol agiu de uma forma ilegal para prender esse pessoal, não sei o que, não sei o que. E aqui a gente faz um parênteses para lembrar que alguns bilhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos, né? Então, se foram devolvidos, por óbvio, anteriormente eles foram subtraídos dos cofres públicos, né? Então houve crime, isso inclusive nas delações premiadas e tudo mais, confessaram toda a maracutaia. Então é óbvio que todo mundo que foi preso porque cometeu crime. E aí, como esse Brasil é uma baderna, os criminosos foram lá e apresentaram denúncias, representaram contra aquele que os prendeu. E isso aí, essas denúncias estavam tramitando no Conselho Nacional do Ministério Público e um dia poderiam vir a se tornar medidas administrativas contra o Deltan Dallagnol. Olha o que eu tô falando. Um dia poderiam vir a se tornar uma possibilidade. Deltan Dallagnol, então, o que ele fez? Ele pediu exoneração do Ministério Público e foi concorrer ao cargo de deputado federal. Qual que é a argumentação da galera que caçou ele? Olha, de acordo com a lei da ficha limpa, se uma daquelas denúncias, uma daquelas medidas se transformasse numa penalidade administrativa contra o Deltan Dallagnol, ele não poderia recorrer. Como ele pediu exoneração, a gente nunca vai saber se essas medidas se tornariam penalidades para ele. Então, por via das dúvidas, como havia a possibilidade dele ser penalizado, a gente entende que ele merece ser cassado. Tudo em cima de suposições. Né? Sempre na condicional. Talvez, um dia. Entendeu essa parte? Agora vamos pegar o cara que está na presidência da República. O cara que está na presidência da República, o Lula, né? Ele não foi condenado baseado em ser. Não, ele foi condenado com provas robustas, foi condenado por um juiz, teve a sua condenação referendada por uma turma de desembargadores, mais uma vez a sua condenação aprovada por uma turma de ministros do STJ, ou seja, aí a gente já tem um juiz, alguns desembargadores e alguns ministros. E mais uma vez a sua condenação confirmada, atestada, referendada, ratificada por uma turma de ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, todas as instâncias, uma porrada de magistrado foi lá e confirmou: olha, esse cidadão realmente é um vagabundo, é um criminoso, é um pilantra, merece ir para a cadeia. Foi para a cadeia. E aí, numa manobra judicial, esqueceram a lei da ficha limpa e permitiram que ele então se tornasse presidente da República. Então, olha que loucura. Um rapaz prendeu os criminosos, que é o mocinho da história. Ele é cassado por uma possibilidade de um dia vir a ser penalizado por conta de representações feitas pelos bandidos que ele prendeu. Do outro lado, um criminoso com todas as provas, cujo crime foi atestado, referendado, comprovado por inúmeros magistrados, por todas as instâncias da lei. Esse sim é permitido concorrer e esse hoje ocupa a cadeira da presidência da República. Vocês entenderam o nível de loucura? Vocês entenderam como é que tá escrachado o jogo? Um revanchismo. E a gente teve ontem Guilherme Boulos, André Janones, Gleisi Hoffmann, ministro da Justiça Flávio Dino, todo mundo comemorando a cassação de Deltan Dallagnol. E agora eles vão para cima do Sérgio Moro, você pode ter certeza. Isso mostra
o seguinte, que no Brasil, duas coisas foram bem claras. A primeira é que vale muito a pena você ser criminoso, você ser mau caráter, você ser um bandido no Brasil. Vale muito a pena. Principalmente se você for cometer crimes de colarinho branco. Se você for se corromper, se você for participar de esquemas de lavagem de dinheiro, né, desse desvio de dinheiro de obra pública, esse tipo de coisa, vale muito a pena. Muito a pena. Vale muito a pena. Lembro ainda que ontem, no mesmo dia que o Deltan Dallagnol, um dos homens responsáveis pelo pequeno momento da nossa história onde a gente teve orgulho de ser brasileiro, onde a gente viu algum tipo de esperança, algum tipo de justiça nesse país, no mesmo momento que ele estava sendo caçado, o STF estava extinguindo de uma vez por todas as penas do criminoso Paulo Maluf. Ontem também, emblemático isso, né? No dia que tiram o mandato do homem que botou um monte de vagabundo na cadeia, extinguem a pena de um dos maiores ladrões da política brasileira, que foi o Paulo Maluf.